Direta sobre aquilo que eu sinto no meu coração muito forte de falar. Olha a pontinha no meu cabelo aqui, irmãos, aqui. Olha que rebelde. Então, pessoal, é o seguinte. A palavra do Senhor nos diz assim, que é na fraqueza que Deus nos fortalece. Quando diz forte sou, fraco sou, né? E quando diz que está fraco, forte sou. Então, vocês entenderam? Então, o que eu quero falar para vocês aqui. A alegria, ela não tá em objetos, coisas ou pessoas. Todos nós sabemos que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus, mas mesmo Jesus sendo todo-poderoso e sendo alegria eterna, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então o que que acontece? Ninguém é super-homem ou super-mulher. Eu cuido de obra já há 10 anos, de igreja, né? E vai fazer 2 anos que saímos do aluguel da igreja, graças a Deus. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Nunca julgue um livro pela capa. Nunca julgue um livro pelo índice. Você precisa conhecer a história do autor para entender ele. Nunca julgue ninguém pelo que você vê, porque aparências enganam. A aparência passa, mas Deus sempre permanecerá fiel. Então, assim, eu acho que eu tenho, se eu não me engano, um pouquinho da minha história no YouTube, no canal Nas Asas de um Anjo. E vou estar lá para quem quiser dar uma conferida nos meus vídeos lá, Nas Asas de um Anjo, Angel Adrien. E tem um pouquinho da minha história. Então, pessoal, o que que acontece? Tenho aí 21 anos de fé, 21 anos, como eu disse, né, no mundo tereis aflições, eu passei muitas lutas, muitas dificuldades, muitos abalos emocionais, principalmente um atrás do outro, em sequência. E eu tenho para mim que tudo foi um processo de Deus, aprendizagem do Senhor Jesus para minha vida. Mas eu cheguei a uma altura da minha vida, irmãos, para os irmãos entenderem o que eu tô falando, que eu tive que me desprender. Não me interprete errado, mas me desprender da religiosidade. Não me interprete errado, por favor. Não largar de Jesus, mas me desprender da religiosidade. Porque eu aprendi de maneira extrema. Mas hoje eu entendo que ninguém me explicou lá no início, deveria ter sido ensinado. Que o extremismo, ele gera ódio, ele gera revolta, ele gera feridas profundas. Porque o evangelho da cruz, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor levou o maior fardo. E que o fardo que o Senhor nos deixa é um fardo leve. Então, o evangelho é coisa linda. O amor de Cristo é coisa extraordinária. Mas a religiosidade, ela mata, ela destrói, ela mata pessoas na fé, ela destrói muitas vezes com sonhos,
e a pessoa fica numa cadeia de manipulação por lobos disfarçados de ovelhas que colocam as pessoas nessa cadeia de manipulação. Talvez hoje você não entenda a pastora Adriana. Talvez você tenha que passar algum processo que eu passei para você entender o que eu estou lhe dizendo hoje, mas não se preocupa. Você vai entender, o Espírito Santo de Deus vai explicar para você. E quando eu me vi nessa cadeia de manipulação religiosa, eu fui lá para o fundo do poço. Eu tive síndrome do pânico. Eu peguei pavor de pessoas. Eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém. E eu queria entender o que é que tinha gerado aquele abalo emocional em mim. Tive que me retirar para me entender. E Deus me levou num lugar. E nesse lugar, nesse processo que eu passei com Deus, lá o Espírito Santo falou diretamente comigo. Eu ouvi a voz do meu Senhor falando comigo. Filha, eu te trouxe aqui para te ensinar o que é evangelho. Evangelho é amor e perdão. Então Deus me ensinou que extremismo mata, extremismo destrói, e era o que estava acontecendo comigo. O momento que eu ia me desfazendo, acabava destruindo outras pessoas também. Com o meu extremismo, com a minha religiosidade. E isso foi me autodestruindo numa cadeia de manipulação. Passei por muita batalha espiritual diretamente com demônios, com o príncipe das trevas. Que a minha alma saía do corpo e lutava diretamente com eles. Irmãos, eu passei coisas assim que vocês não têm noção. Então hoje, para hoje, eu estar cuidando de obra, cuidando dessa igreja linda que Jesus colocou sobre os meus cuidados. Eu poder entender e compreender pessoas. Eu até coloquei aí poucos dias, está faltando se colocar no lugar do outro. Empatia. Nós queremos muitas vezes ser entendidos, mas nós não procuramos compreender pessoas. Queremos muitas vezes ser aceitos ou serem abraçados, mas nós não queremos abraçar e não queremos aceitar pessoas. Do jeito que Deus as chamou, do jeito que Deus as escolheu, do jeito que Deus tem preparado e purificado a cada um, até o último fôlego de vida, Deus estará em processo de purificação. E aquele que tem o selo da promessa, de modo algum, Deus vai desamparar. Mas uma coisa é, entenda. Deus começou a cobrar dos extremistas. Deus começou a cobrar daqueles que faziam cadeia de manipulação com almas. E as máscaras estão caindo. Agora, eu não me deixarei levar por cadeias de manipulação. Eu não me deixarei levar por falsos mestres se dizendo homens e mulheres de Deus e não sendo. Porque eu vivenciei coisas no extremismo, sórdidas, que jamais eu imaginava que aquilo pudesse acontecer. Num lugar que era para ser chamado Casa do Senhor. Então, eu tive que me afastar, tomar a minha identidade novamente de filha de Deus, curar as minhas mazelas e feridas na alma, para tomar fôlego e poder cumprir o chamado do Senhor com excelência.
E eu entendi, com sabedoria celestial, que Deus cuida, Deus ama e Deus zela. E a salvação é pelo corpo, alma e espírito. Somos constituídos de 3 para formar um, ligados a um. Eu entendi que o nosso dever como igreja é atrair as almas para Cristo. E pedir para que Deus cure emocionalmente, sentimentalmente, pessoas com traumas extremos. Mas o nosso dever como igreja é abraçar. O nosso dever como igreja não é julgar. É amar incondicionalmente e deixar os carrapichos para que Deus tire. Ensinando por dentro da palavra, com amor e tremor. Então, almas precisam ser tratadas psicologicamente dos seus traumas, emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente das suas dores e espiritualmente. Aquilo que não podemos fazer, o Espírito Santo lava-nos com a água do Espírito Santo. Irmãos, pela minha maneira de ser, cada peixe Deus tem uma isca. Cada pessoinha tem um jeitinho de Deus atrair para perto dele e usar nós como ponte como ele quiser. Então eu descobri que com Jesus, em Jesus, com Jesus, eu posso ser a pessoa que eu quiser na direção de Deus, sem precisar pecar contra ele. É certo que quando pensamos fazer o bem, o mal já praticamos, mas o que eu estou me referindo? Eu posso ser quem eu quiser, permanecendo no caminho de Deus. O Espírito Santo é alegria. O Espírito Santo, ele tem seus meios de trabalhar que nós o desconhecemos, por mais que tentamos entendê-lo. Deus nos chamou para curar pessoas com a nossa alegria, com o nosso sorriso, com o nosso carisma. Deus nos chamou para tocar o coração de pessoas de maneiras diferenciadas, com estratégias talvez nunca antes vistas. Talvez você me veja fazer algo e não vai compreender. Mas ainda que você não entenda, eu te digo uma coisa. O Evangelho de Cristo é loucura para os que não creem. E Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O meu Jesus está colado em mim. Estou selada para a redenção. E essa fé eu levarei comigo até o final dessa vida nessa terra. Mas talvez você veja a pastora Adriana ou a irmã Adriana, como você quiser bem sentir, ou o anjo Adriana, usando de estratégias nunca antes vistas. Mas entenda uma coisa. Deus nunca trabalha pela lógica humana. Deus é estrategista. Davi teve que se meter no meio do povo inimigo dos filisteus, se fazer de louco. Babar, se fazer de louco. Para permanecer vivo no meio do povo inimigo, porque Saul queria o matar.
Muitas vezes é assim. Deus, ele trabalha com estratégias que nós nem imaginamos. Para muitos pode parecer loucura. Muitas vezes nos coloca no ninho, muitas vezes, das cobras. E nós perguntamos, para quê, Senhor? Para ser picado? Para ficar aqui sofrendo? E Deus diz, mesmo lá na cova, eu estou contigo e nada vai te tocar. E vou te guardar e te proteger. Então, Deus trabalha por caminhos que nós não entendemos. Não tente entender. Somente creia num Deus soberano, num Deus maravilhoso. Não negue a sua fé por nada, porque nada dessa terra vale a pena se não for o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for por Ele e nele. Então, prossiga o seu caminho com fé e você vai alcançar. Mas lembre-se, se verdadeiramente você quer ser um instrumento na mão de Deus, se verdadeiramente você se deixar levar pelo Espírito Santo, muitas vezes ele vai te pedir coisas que para pessoas é loucura. E agora? É melhor obedecer do que sacrificar. Não, igreja. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca trate uma mulher como se ela fosse uma qualquer, nem que seja. Porque uma mulher, ela deve ser amada. Ela deve ser respeitada. Ela deve ser tratada de maneira linda. A Bíblia diz, né, que o homem ama essa mulher como Cristo amou a igreja, sendo capaz de dar a vida por ela. Agora você imagina o amor de Jesus pela igreja. Então, muitas vezes, nós estamos procurando fazer pessoas sorrir. E nos alegramos por poder ser um canal de bênção. Mas muitas vezes, nós tentamos fazer os outros felizes quando nós, contagiando com a nossa alegria, a alegria do Espírito Santo, pessoas, nós podemos ser curados com isso. Porque ainda há feridas que precisam ser tratadas. Ainda há dores que precisam ser curadas. Eu não sou perfeita. Nunca serei perfeita. Tenho as minhas fraquezas, as minhas mazelas, os meus traumas. Tenho. Nunca vou dizer para você que eu sou uma super mulher, mas eu que tenho certeza de uma coisa, eu sou pequenininha. Eu sou a menor. Mas aquele que está sobre mim, aquele que anda comigo, esse é o maioral. Esse nunca me abandona. Esse nunca me deixou de lado. E é por ele que eu luto todos os dias. É pela promessa dele que é infalível. Porque são dias difíceis. Difíceis para mim, dias difíceis para você. Há um ai sobre a humanidade pelos sinais que acompanham.
de dor e sofrimento por vidas que mas entenda uma coisa, aquele que anda comigo ou anda contigo, esse nunca vai te abandonar. Esse nunca vai te julgar. Pelo menos até o dia da salvação. Depois, ele será o juiz, mas hoje ainda ele é advogado. E ele me ama, ele te ama. Ele sabe dentro de nós o que se passa, as lutas diárias. Ele sabe o que dentro de nós luta contra nós diariamente. Ele sabe as nossas lutas. Ele sabe as nossas aflições. Mas nunca, nunca nos desamparou. Eu posso ser doidinha assim, mas só Deus conhece esse coraçãozinho aqui, ó. Só Deus sabe as minhas dores. Só Deus sabe. Porque muitas vezes nós queremos ajudar pessoas e pessoas e pessoas. Muitas vezes nós renunciamos à nossa vida por pessoas. Comem na nossa mesa. Nos abraçam. Mas muitas vezes são as primeiras a tentar nos matar. São as primeiras a tentar nos perseguir. As primeiras a tentar nos ferir. Então, muitas vezes nós acabamos não abrindo a porta da nossa casa para pessoas. Muitas vezes nós começamos a nos tornar seletivos, porque tudo que envolve ali é do interesse delas, tudo que você tem, ou que você possa ter, ou que você sonha. E isso acaba querendo vir para dentro da sua casa muitas vezes, você passa a luta. Cuidado. Por isso que muitas vezes nós renunciamos, atendemos pessoas diretamente na igreja do que em casa. Porque muitos abrem a ferida, mas não colocam o remédio. Então, por conta disso, muitas vezes estamos feridos, mas lutando. Muitas vezes estamos feridos, sangrando, mas dando uma palavra de ânimo. Muitas vezes não seria a palavra certa. Muitas vezes renunciando uma vida por pessoas que não vale a pena. Que não querem mudança, não querem transformação, não querem. Então, nesse momento, eu me afasto e me refaço como a águia. E vou me curar para poder curar pessoas em nome de Jesus. Mas não significa que eu não tenha Deus. Não significa que eu me desviei. Ei, calma lá. Quem experimenta da água jamais vai querer ficar sem ela novamente. Jesus é a fonte da vida. E quem verdadeiramente experimentou de Deus não tem como negar a Ele, porque
É coisa extraordinária a presença do amado Espírito Santo. Dom? Dom, cada um tem o seu, mas não salva. Curas e milagres vivenciamos diariamente na igreja. Mas o que verdadeiramente vai nos limpar é a palavra de Deus. É o evangelho transformador, renovador. Esse sim tem um efeito bombástico quando vem de encontro às nossas manzelas. Ouça a palavra, viva na palavra, grave a palavra na tábua do seu coração. E gravando a palavra na tábua do coração, você entenderá que muitos outros profetas passaram antes de nós. Na forma física, hoje nós passamos na forma espiritual. Mas nem por isso renunciamos à fé. Nem por isso largamos daquele que me resgatou lá do charco de lodo. Ele que juntou uma pessoa depressiva que havia tentado se matar mais de 3 vezes. Sem alegria, sem paz. Praticamente sem família. Esse foi o que me juntou do chão quando ninguém quis olhar para mim. Esse, daquele quem eu vos falo, chama-se Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré. E por mais que eu falhe ou eu venha errar, meu Deus, quantas vezes eu penso fazer o bem e o mal eu já pratiquei. Mas do meu Jesus, jamais eu vou largar dele. Do meu Jesus, que quando eu falo dele, os meus olhos brilham. Jesus, eu te amo. Jamais eu vou largar dele. Porque o que ele fez por mim, homem e mulher nenhuma desse mundo pode fazer. Juntar os meus cacos para refazer de um barro velho e sujo uma ferramenta nas mãos dele? Só o oleiro pode fazer isso, ninguém mais. Então, não te preocupa não. É por ele, é para ele e é com ele. Tudo na direção dele. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Você entendeu? A ele, por ele e para ele, até a eternidade. Amém.